Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Dutra do Estratégia OAB. Sou professor de Direito Tributário para o exame de ordem e hoje nós vamos comentar uma questão bem interessante aqui, já cobrada pela FGV em prova anterior do exame da OAB, tá certo? Vamos ficar atento aqui com o que vai ser abordado. Na aula de hoje nós vamos tratar de dois impostos bastante interessantes que são o ICMS e o ISS. Pessoal, o ICMS é um imposto de competência estadual, o ISS é um imposto de competência municipal. Mas por que você tem que entender sobre os dois impostos, entender a diferenciação entre a incidência desses dois impostos? Veja o seguinte, vamos visualizar aqui uma questão já cobrada pela FGV. Acompanhe comigo, pessoal. É o seguinte, foi cobrado no 19º exame, tá? O assunto, a diferença da incidência do ICMS e do ISS. Acompanhe o enunciado desta questão. A pessoa jurídica Verdes Campos Limitada realiza transporte de cargas, certo? Transporte de cargas entre os estados X e Y, por meio de sua frota de 30 caminhões. Sobre a referida prestação de serviço de transporte, assinale a opção correta. Pessoal, aí vem as alternativas. Letra A. Incide o ISS de competência dos municípios. Letra B, não incide qualquer imposto. Letra C, incide o ICMS de competência dos estados. Letra D, incide o IPVA de competência dos estados. Vocês sabem o gabarito dessa questão, pessoal? Nós temos que entender o seguinte. O ICMS, ele incide sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, tá certo? E também sobre os serviços de comunicação, tá? E o ISS vai incidir sobre os serviços não compreendidos na competência dos estados. Os estados instituem ICMS e tributam esses serviços que acabamos de mencionar. Os municípios tributam os serviços que não estiverem compreendidos na competência dos estados, tá certo? Então, no caso, veja comigo, o caso abordado na questão, esta pessoa jurídica, ela está realizando transporte entre os estados X e Y. Transporte, certo? Está realizando transporte interestadual. A pessoa está realizando transporte interestadual, correto? Transporte interestadual, como nós comentamos, sujeito à incidência do ICMS ou do ISS? Do ICMS. De competência dos estados ou dos municípios? De competência dos estados. Veja que a questão é tão simples, pessoal, que ela nem chegou a associar o ICMS com os municípios. Então você nem precisaria saber que o ICMS é de competência dos estados, certo? Isso poderia ser cobrado, evidentemente. Mas a banca aqui facilitou a vida do candidato, não exigiu nem mesmo o conhecimento da competência tributária dos estados, né, e dos municípios. Então, no caso aqui, nós temos a letra C, é o gabarito dessa questão, correto? Então, pessoal, vamos fazer agora que nós já abordamos aqui essa diferença aqui, né, do ICMS e ISS, vamos aproveitar para fazer aqui um apanhado geral sobre esses dois impostos, a fim de facilitar nossa compreensão e nos prepararmos para o próximo exame, ok? Vamos lá, então. ICMS, né? Primeiramente, é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, certo? ICMS. Esse imposto, ele incide sobre o quê, pessoal? Ele incide sobre circulação de mercadorias, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, prestação de serviço de comunicação. E aí você me pergunta, e o transporte, professor? Realizado dentro daquele município, dentro de um mesmo município. Esse serviço de transporte, ele é tributado pelo ICMS ou pelo ISS? Ele é tributado pelo ISS, dentro daquele município, pelo imposto de competência municipal, ok? Então vai incidir, evidentemente, ISS, correto?
Ok. Então a Constituição, ela determinou aqui os serviços, né? Aliás, o âmbito de incidência do ICMS. Ele não incide só sobre serviços, claro, ele incide sobre circulação de mercadorias, certo? Então, quando determinado estabelecimento revende mercadorias, ele está fazendo circular mercadorias, então está sujeito à incidência do conhecido ICMS, ok? E quando se presta serviço também, certo? Serviço de comunicação, comunicação telefônica, está sujeito ao ICMS. Transporte interestadual, que é o caso da questão, ICMS. Intermunicipal, ICMS, certo? Transporte envolvendo mais de um município, né? Saindo da área daquele município. ICMS também. Então, o âmbito de incidência do ICMS é esse aqui. Mas e o ISS? Vejamos. O ISS, ele é um imposto de competência dos municípios e do Distrito Federal. Professor, peraí, Distrito Federal é competente para instituir impostos estaduais, não? Pessoal, é o seguinte, é interessante nós conhecermos que lá no artigo 147 da Constituição Federal foi estabelecido que o Distrito Federal ele tem uma competência tributária chamada cumulativa. Então ele acumula a competência dos estados e do Distrito Federal. O Distrito Federal não é dividido em municípios. Então ele pode instituir tanto impostos estaduais quanto impostos municipais. Então veja que interessante, o Distrito Federal tributa tanto o âmbito de incidência do ICMS quanto o do ISS, tá certo? Competência cumulativa, ok? Tranquilo. Então vem comigo, vamos continuar. Bom, é um imposto de competência dos municípios e do Distrito Federal, como já comentado. Ele incide sobre prestação de serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência dos estados, certo? Não compreendidos na competência dos estados. Então, os serviços que não forem de comunicação ou prestação de serviço de transporte, né, interestadual, intermunicipal, vai incidir ISS, pessoal. Então, se for serviço, não for serviço de comunicação e não for serviço de transporte interestadual, intermunicipal, incidência do ISS. Agora, pessoal, antes de finalizarmos aqui, eu apenas gostaria que vocês soubessem também os outros impostos municipais e os outros impostos estaduais. Bom, os estados e o Distrito Federal, além do ICMS, eles também podem instituir o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação, certo? Então, quando está havendo ali determinada pessoa falece e deixa ali bens, né? Sobre aquela transmissão causa mortes, né? Os herdeiros, né? Vão ali então estar sujeitos, aquela situação está sujeita ao ITCMD. E a doação também, né? Se determinada pessoa está realizando doação para outra, está sujeita ao ITCMD. Também o IPVA. É por isso que a questão chegou até a mencionar o IPVA. Mas o IPVA ele tem como fato gerador a propriedade do veículo. Claro, aquela empresa que está, né, realizando o transporte interestadual daquelas mercadorias, ela está sujeita ao IPVA. Por quê? Porque ela é proprietária de uma frota de caminhões. Então ela está sujeita ao IPVA, mas não pela circulação, e sim pela propriedade desses veículos. Ainda que não circule os veículos, o simples fato de ser proprietária vai incidir o IPVA, tá certo? Então são esses três impostos estaduais, ICMS, IPVA e ITCMD, ok? E os municípios? Vem comigo. Os municípios e o Distrito Federal, competência cumulativa, claro, eles vão instituir, além do ISS, também o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, sobre os direitos relativos a esses bens, né? Transmissão onerosa, né, pessoal? Porque se a transmissão de um bem imóvel for a título gratuito, uma doação, por exemplo, novamente nós teríamos que diferenciar competência dos estados, competência dos municípios. Então a transmissão, uma venda de um imóvel, certo? Oneroso, né? Uma transmissão onerosa. Então incide o ITBI. Uma doação de um bem imóvel, incide o ITCMD, transmissão a título gratuito, ok? Então tem essa diferenciação. Vem comigo, vamos continuar aqui então. Além do ITBI,
Os municípios e também, claro, o Distrito Federal poderão instituir o ISS, né? O ITBI e o IPTU. E agora nós temos um imposto que vai incidir sobre a propriedade de um imóvel urbano, tá? Sobre a propriedade de um imóvel urbano. Mas, professor, imóvel urbano, para finalizar, pessoal, para finalizar, imóvel urbano, e se o meu imóvel for na zona rural? Aí você não vai estar sujeito ao IPTU, vai estar sujeito ao Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. É de competência do município? Não, aí é de competência lá da União. Então, quando o imóvel está localizado na zona rural, não vai incidir IPTU sobre a propriedade daquele imóvel, vai incidir o ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, de competência da União, certo? Então nós fizemos aqui a diferenciação ICMS e ISS. Fizemos a diferenciação entre ITBI e TCMD, certo? Imposto municipal, estadual. E agora o municipal e o federal, né? O municipal IPTU, federal o ITR. Veja que interessante, aula muito produtiva. Ficamos por aqui então, pessoal. Um grande abraço, fiquem ligados aí nesses detalhes que nós trabalhamos aqui. Ficamos por aqui então, até mais.